O Bíblia Fala está de novo em antena da Rádio RCS. Estamos no final desta semana, hoje, sexta-feira, iremos concluir mais esta série de 5 episódios onde estamos a falar diariamente sobre o Espírito Santo e desta vez em particular estamos a falar do fruto do Espírito que é mencionado em Gálatas capítulo 5. Só para relembrarmos aqueles frutos aquele fruto, ou melhor, as dimensões do fruto, temos sempre a tendência a dizer aqui frutos, mas não é frutos. É apenas um fruto que tem várias dimensões. Então, só para relembrar as dimensões deste fruto que é tão especial, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé. Já falámos um pouco disto e hoje tentaremos ainda falar sobre a mansidão e sobre a temperança. E depois, no versículo 23, Paulo diz que contra estas coisas não há lei. Curioso, não acha? Bom, Pedro, vamos hoje dar uma pincelada. Temos muito pouco tempo sempre, mas vamos tentar falar um bocadinho de mansidão, de temperança, que são virtudes que, no fundo, são reforçadas ao longo de toda a Bíblia. Que bênçãos nós podemos receber na nossa vida se formos mansos, eu diria se tivermos domínio próprio? Eu acho que aqui estamos a falar de dois sabores deste fruto, duas virtudes, que, sem qualquer margem para dúvida, nós próprios, quando somos capazes de experimentar, de fazer esta experiência, somos ricamente abençoados, porque elas estão essencialmente relacionadas com a nossa conduta, com decisões, e nós somos os primeiros a ser abençoados quando escolhemos dominar-nos a nós próprios e ser mansos no nosso proceder. Eu creio por isso que há duas passagens na Bíblia que eu gostava de que lêssemos aqui, porque ilustram uma e outra experiência destas e de alguma maneira ampliam também a maneira como na Bíblia elas são vistas. Primeiro vamos ler em Mateus, são palavras que quase podíamos dizer de cor, no capítulo 5 e no versículo 5. Estamos aqui no famoso Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Jesus vai realmente aqui também realçar várias características da experiência cristã. Neste caso, em vez de lhe chamar fruto do Espírito, vai dizer bem-aventurados são aqueles que têm estas características. E uma delas é precisamente a mansidão. Por isso, no versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus vai associar uma promessa de herança e de conquista ao facto de alguém ter a capacidade de ser manso na sua conduta. E depois, vamos uns bons séculos atrás, palavras do sábio Salomão, nos seus provérbios, e vamos ler aqui o provérbio que temos no capítulo 16 e no versículo 32. E aqui vamos ver que o sábio refere-se precisamente ao domínio próprio. Ele diz então o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente. Sobre a longanimidade falámos já no outro dia. Mas agora ele diz: e aquele que governa o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Então eu acho muito interessante que nestas duas passagens que acabamos de ler, cada uma delas aborda, noutras palavras, e aprofunda um pouco mais aquilo que o apóstolo Paulo apenas designa como sendo, ok, estes também são parte do fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, temperança. Por um lado, vimos que Jesus vai afirmar que o manso é aquele que herda a terra, mas repara que o sábio vai dizer que aquele que tem capacidade de se autodominar, na verdade ele é melhor, é como se ele é mais forte, ele revela mais autoridade e mais poder do que aquele que conquista uma cidade. E há uma semelhança em termos do conceito que tanto Jesus como Salomão exploram, e é o facto de que nas duas experiências parece haver vamos dizer assim, os valores que naturalmente nós vemos espelhados neste mundo, vamos dizer assim, de forma secular, eles são apresentados de uma forma completamente em oposição àqueles que são os valores desta terra. Como é que nós vemos isso? Ora, nesta terra, aqueles que herdam alguma coisa, que conquistam a terra, são precisamente os que vão pela guerra, os que vão pela força. Hoje, se calhar, num mundo que felizmente já não vai tanto pela força, diremos que é pela capacidade política, pela capacidade de ter autoridade,
no fundo, nós percebemos que são aqueles que exercem maior autoridade, que são mais fortes, que acabam por herdar a terra, no sentido em que conquistam mais coisas para si. Ora, Jesus vai inverter estes valores, claro, e vai dizer que no seu reino, portanto, nós vemos que há aqui uma espécie de oposição ou tensão entre os valores do reino de Deus e os valores do reino da terra, precisamente porque são os mansos que no reino de Deus hão de herdar a terra. E é quase que o mesmo princípio se aplica quando o sábio diz que melhor do que aquele que tem a capacidade de conquistar uma cidade, e ele está claramente a referir-se a um exercício militar, claro, portanto aquele que vai com a sua força, com o seu engenho militar também, e conquista uma cidade. Normalmente as cidades eram fortificadas e, portanto, não era uma tarefa fácil entrar e conquistar uma cidade, mas o sábio coloca como sendo uma conquista muito maior o facto de alguém dominar-se a si próprio. Em certo sentido, é como se estes textos nos dissessem que o nosso coração são verdadeiramente a cidade que tem que ser conquistada. Claro. Aqui, por coração, naturalmente, estou a usar um pouco da linguagem simbólica até da Bíblia, que entende coração essencialmente como sendo o centro da nossa vontade. Aliás, biblicamente, especialmente no Antigo Testamento, a expressão coração, a palavra coração, é uma das mais importantes na esfera que nós chamamos de antropologia bíblica, que é tudo o que a Bíblia ensina sobre quem é o homem, a condição humana. A palavra coração é uma das mais importantes na terminologia sobre o homem e a natureza do homem. E no contexto bíblico, eu estou só a apresentar a conclusão, claro, existem mesmo dezenas de passagens onde a palavra coração aparece neste contexto, e ela tem esta aplicação em que o coração é o centro da vontade. Lembram, por exemplo, quando Davi orava a Deus pelo seu filho Salomão e pedia que lhe desse um coração sábio segundo a tua vontade. Nós percebemos que quando ele diz dá-lhe um coração que seja segundo a tua vontade, é que ele seja capaz de decidir a vida dele, ele decida segundo o que tu queres. Exato. Coração, de facto, aparece como no homem, o ser humano, o centro da decisão. É no coração que a pessoa toma as suas resoluções e age em função das decisões que toma. Então, ser manso e ter domínio próprio é o equivalente na linguagem militar a ser capaz de conquistar uma terra que não é minha ou conquistar uma cidade fortificada que não é minha. Claro. Quando eu consigo conquistar isso, eu torno-me verdadeiramente um senhor. Torno-me como que um homem na plenitude daquilo que é um homem, não apenas com um H grande, como nós costumamos dizer, quando às vezes nos queremos referir a homens que realmente foram grandes personalidades. Aquilo é um homem com um H grande. Eu aqui diria mais homens que têm Deus no centro da sua vida. E para chegarmos, no fundo, àquilo que é o âmago, o centro de todo o estudo que estamos a fazer, é o homem que tem o Espírito Santo a controlá-lo. Uhum. Este homem, ou esta mulher, aqueles que deram espaço suficiente ao Espírito de Deus, o seu Santo Espírito, para os dominar e os controlar, esses são como que grandes homens militares que, com engenho e arte, conseguiram conquistar para si territórios enormes e desfrutar desses territórios. É exatamente isto que os cristãos vão experimentar. É a alegria, o gozo de desfrutarem de ter conquistado o território mais difícil de todos. Mesmo se no mundo têm aflições. Ainda que no mundo tenham aflições, esse território é o seu próprio coração. Quando nós nos dominamos, as nossas paixões, os nossos sentimentos e emoções, quando dominamos as nossas vontades, ao ponto, dominá-las não é tê-las ali constrangidas e apertadas. Dominá-las, no contexto bíblico, significa tê-las submetidas a Deus. Deixá-las. Deixá-las de tal maneira que o Espírito Santo consegue controlá-las. Então o meu apetite não está apenas como uma coisa voraz que eu vou usando conforme me apraz a mim. Claro. Não, o meu apetite vai ser uma coisa, vai ser uma característica da natureza humana que, estando submetida a Deus, o Espírito Santo vai dominar e controlar. Este é um exemplo clássico e um bom exemplo, porque eu diria que é um daqueles em que nós, seres humanos, mais dificuldade temos em dominar.
É verdade. Parece uma coisa tão simples, não é? E já viste que depois Paulo termina, no fundo, esta sequência dizendo que contra estas coisas não há lei. De facto, não há lei. Ou seja, não há lei porquê? Porque quando o Espírito domina, eu submeto-me à vontade de Deus. Então, a lei de Deus é como se deixa de ser necessária, estar formulada em regras ou em números, porque se eu estou submetido a Deus, ao seu Espírito, que é aquele que inspirou a lei, significa que eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. E isso é a expressão máxima da obediência à lei de Deus. Por isso é que a lei deixa de ser necessária. Permite-me terminar que, nesse caso, nós estaremos naquele clímax de vida espiritual. É o mesmo que a Escritura diz, que Deus quer que a sua lei seja escrita no nosso coração. Pedro, muito gosto, um bom fim de semana para ti e para todos os nossos ouvintes e também todos aqueles que nos veem através do Facebook. Nós voltamos na próxima segunda-feira, teremos muito gosto em estar consigo para mais uma série de 5 episódios sobre este tema tão vasto, tão profundo e tão ilimitado, pela graça de Deus. Marcamos encontros consigo então para a próxima semana. Até lá, goze destas bênçãos, destas dimensões, como é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Até lá.